João 18, 33 ao 40. Antes de nós começarmos, vamos orar, pedir a condução do Senhor, pedir a sua direção. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, louvado seja o teu nome. Amém. Senhor, humildemente rogamos pela tua igreja, Senhor. Amém. Esta pequena assembleia, por esse pequeno pedaço do teu corpo, Senhor. Ó Senhor, tua palavra ela é maravilhosa, Senhor. Ela nos expõe, ela nos revela o quanto nós somos pequeninos, muitas vezes cegos ou surdos diante da tua palavra. Mas humildemente, Senhor, rogamos para que o Espírito Santo, Senhor, ele venha agora, Senhor. Ele já está aqui, mas ele vai nos constranger. Ele venha realmente destapar os nossos ouvidos e tirar as escamas dos nossos olhos, para que possamos enxergar e compreender a maravilhosa instrução que vem de ti. Amém. Que não seja eu que fale, mas somente o Espírito Santo, o teu Espírito Santo, Senhor, que conduza a tudo aquilo, para que a palavra realmente alcance, primeiramente, o meu coração e ao coração dos demais aqui presentes. Que possamos ouvir e levar a tua palavra, possamos levar ao constrangimento, realmente nos arrepender profundamente de estarmos pecando contra ti, Isso é verdade. desobedecendo a ti, enfrentando a ti, questionando a tua autoridade, o teu governo, ou talvez até a tua santidade, Senhor. Que venhamos a nos arrepender profundamente, para que haja um mover maravilhoso desta Assembleia, para que possamos responder a tudo que já foi revelado, a tudo que tu fez lá na cruz, para a honra e glória do teu Pai, Senhor, o nosso Pai agora também. Louvado seja o teu nome. Amém. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. João 18, 33 ao 40, ele nos fala: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou te disseram outros ao meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não, não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Amém? Amados, a gente vê nessa palavra, e hoje a gente traz para o nosso contexto, né? Essa sexta-feira, foi aquela sexta-feira que começou, né, a primeira sexta-feira santa. E a gente vê que as autoridades religiosas, né, judaicas, levaram Jesus para continuar seu julgamento agora diante de Pôncio Pilatos, o governador romano, conforme já estava determinado, já estava escrito. Podemos ver nos detalhes, nos relatos do Evangelho, como Deus soberanamente orquestrou todos esses
protestar que houve a soberania, o governo e a autoridade de Deus, para que tudo atendesse aos propósitos dele e viesse a confirmar tudo que já estava determinado e escrito lá. Isaías, Daniel, todos os outros demais já estavam profetizando sobre a vida do Senhor e também a sua morte. Então a gente vê que esses relatos do Evangelho, ele vem confirmar e não muda nada do que foi determinado lá no passado, lá nas Escrituras. Não muda nada, muito pelo contrário. Só confirma que Cristo, ele é o Senhor. E ele veio, e ele não é rei nesse presente século. Ele não é o rei deste mundo. Quem é o rei deste mundo, nós sabemos quem é. Mas o Senhor veio para ser o nosso rei. Os filhos de Deus, ele veio para ser o nosso rei, o nosso pastor, o nosso guia, nosso Deus santo e protetor. Nós temos considerado isso em nossas vidas. Nós temos visto, considerado essa tamanha e poderosa salvação. A determinação dos judeus de garantir a morte de Cristo por crucificação, na verdade, cumpriria o plano de Deus desde a eternidade. Isso já estava determinado. E os judeus somente fizeram aquilo que já estava nos planos de Deus. Aí a gente pensa, nós pensamos, como Deus poderia oferecer o seu Filho para a nossa salvação? Humanamente falando, nenhum de nós colocaria o nosso Filho nessa condição de morrer pelos injustos, pelos pecadores. Mas o Senhor, lá na antiguidade, lá antes de tudo, ele já determinou esses planos. E graças a Deus, graças a ele mesmo, que é imutável, ele é fiel à sua própria palavra. Porque, graças a isso, ele já planejou a nossa redenção, a nossa salvação. Ele planejou e confirmou que no tempo dele, ele vai nos glorificar. Quer dizer, nós vamos glorificar e ganharemos um corpo glorificado. Nós vamos o glorificar. Deus planejou a interação de Cristo com Pilatos, enquanto estavam um diante do outro. Pilatos fez perguntas significativas sobre a identidade e a autoridade de Jesus. Essas perguntas foram um exame de ramificação externa, um exame que todos precisamos e devemos fazer. Quando Pilatos perguntava sobre as acusações de que Cristo estava sendo acusado e de quem era Cristo, o Senhor não negou nada, não modificou nada, muito pelo contrário, ele reiterou tudo. Mas impressionante, os seus acusadores, os seus algozes estavam ali, o acusando de várias outras coisas que ele não tinha feito. Ele nunca blasfemou contra Deus. Ele nunca atacou o Império Romano, tentando mudar os impostos, afetar a arrecadação dos impostos. Ele nunca se envolveu em política. Tentaram. Lançaram isso para ele. Mas ele nunca fez isso. E muitas vezes, se a gente olhar a palavra, ele justamente os judeus, os saduceus lá, os fariseus lá que entrevistaram ele, tentaram induzir ele a falar uma mentira, ele disse bem claro: eu nunca falei isso. Pergunta a eles, aos que estavam ali ao redor, se eu falei isso. Ninguém
maiorais, pelos anciãos ali. Estavam acusando Jesus, mas ninguém conseguia provar nada. Porque é muito fácil fazer uma acusação falsa. É muito fácil. Agora, provar, aí é outra história. Falar a verdade é outra história. Para os filhos de Deus não deveriam ser o problema. Falar a verdade. Fazer a coisa certa. Mesmo que essa coisa certa, de alguma forma, nos constrangeria e nos afetaria, de forma até que a gente tivesse que assumir um determinado prejuízo. Mas não foi isso que Cristo fez lá na cruz. Assumindo total prejuízo que ele não cometeu, de um pecado que ele não cometeu, mas ele assumiu. Por quê? Porque ele fez a vontade do Pai. E nós fazemos a vontade de Cristo. Nós assumimos realmente a nossa fé, a nossa crença, porque é muito fácil dizer, não, eu amo o Senhor, eu sou filho de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que ama, obedece. Não é só amar, dizer, é um sentimento. Quando nós falamos de amor a Deus, ao Filho, nós testemunhamos quando a palavra fala em que a gente tem que aprender a palavra, guardar a palavra, esse guardar não é guardar no arquivo, não é guardar de conhecimento, guardar é viver, testemunhar, a gente conserva a palavra. Quando Paulo dizia que o meu evangelho, esse é o guardar, porque a palavra vivia entranhada no comportamento, no pensamento de Paulo. Nós temos essa atitude, nós guardamos, conservamos a palavra de Deus, ao nosso viver, é isso testemunhar. Então, quando o Pilatos faz essas diversas perguntas para Deus, é justamente para o quê? Para levar a Deus a pecar. A resposta de Jesus era para levar ele a pecar, para ele se entregar, para ele se condenar. Mas impressionante. Por que Jesus não se condenou? Porque não havia nada que pudesse. E ele disse apenas a verdade. Se nós fazemos a vontade de Deus, vivemos uma vida seguindo os objetivos da vontade de Deus, dizendo que realmente nós o amamos, a gente precisa falar outra coisa? Apenas a verdade. E a verdade em si ela vai se revelar. Mesmo que isso venha nos trazer algum dano. José sofreu. Ele disse que ele não pecou contra Potifar. Ele não quis pecar contra Deus. Não foi Potifar que determinou a sua atitude, mas foi Deus. Não foi com medo de Potifar. Quando José decidiu fazer o que ele fez de fugir da esposa de Potifar, ele tomou uma decisão perante Deus. As nossas escolhas, as nossas decisões são referentes a Deus ou às consequências do mundo? Quais são as nossas decisões? Não quando Jesus respondeu a Pilatos, era aquilo que realmente tinha acontecido, não havia desvio. E a pergunta crucial de Pilatos, em Mateus 27, 22, ele diz assim, Pilatos, o que Pilatos fala? Pilatos, que farei então Jesus, chamado Cristo? E aí o povo responde o quê? O povo. Seja crucificado, respondeu o povo. Pilatos tinha dúvidas. Poxa, todo mundo está acusando Jesus de ser blasfêmia contra Deus, praticar bruxarias e outras coisas. Um monte de coisas acusando Jesus. Mas ninguém conseguia provar nada. E o que Jesus falava, ele nem sequer se defendia. Ele simplesmente dizia os fatos. Ele nem criava situações, nem motivações. Mas aconteceu isso, mas aconteceu aquilo. Não, Jesus não fez isso. Porque não precisava. Ele não precisava se defender de coisa
decisão do receio foi Pilatos, um ímpio. Pilatos, querendo fazer o certo, é que ficou com medo. Medo de condenar Jesus por algo, condenar ele à morte por algo que ele não fez. Isso sem Jesus tentar se justificar, sem tentar se defender. Nós fazemos o contrário. Desobedecemos a Deus, somos instruídos, desobedecemos a Deus e depois nós fazemos o quê? Tentamos mascarar ou criar uma situação para que nossos pecados não sejam tão grandes. Como se para Deus existisse pecadinho e pecadão. Para Deus só tem pecado. Ou santo ou pecador. Ou fazemos o certo ou fazemos o errado. Vimos Pilatos constatar que o Senhor não tinha culpa das acusações que os sacerdotes e os anciãos do povo lhe imputavam. Mas Pilatos não fez o certo. Mas para escapar de qualquer envolvimento pelo assassinato e condenação de Jesus, lavou as mãos. Não é o que muitas vezes nós fazemos? Lavamos as mãos, sabendo o que deve ser feito e nós não fazemos. Lavamos as mãos. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Fazemos isso a todo momento. Inclusive quando nós nos submetemos de achar que aquilo não tem nada a ver com a gente. Quando muitas vezes o problema está em nós, pela nossa própria negligência, pela nossa própria omissão. E nós nos insoberbecemos e assumimos uma posição de neutralidade. Não é isso que acontece. Jesus não se tornou neutro em nenhum momento. E vamos ver isso. Quer ver uma coisa? Pouco tempo antes, Jesus entrou em Jerusalém de que forma? Entrou num jumentinho, o povo chamando Hosana, né? Salve-nos, salve-nos, como se ele fosse o rei. E ele era o rei. Só que não era aquele rei que eles queriam. Não era aquele rei que eles queriam. Ele era outro rei, um rei celestial, acima da compreensão. Muitas vezes nós superamos a vontade de Deus, nós ignoramos a vontade de Deus por causa das nossas necessidades, até onde nós enxergamos. Nós colocamos as nossas necessidades como prioridade, deixamos de enxergar a vontade de Deus. Negligenciamos a direção de Deus. Deus está falando-nos e nos conduzindo, nos dizendo para onde devemos ir, mas nós fazemos o quê? Eu acho isso, eu entendo isso, o meu coração está apertado naquilo, aquilo eu fui afetado, aquilo me destruiu. Esquecemos o que fizemos com Jesus. Ignoramos o que a instrução que tivemos e fazemos aquilo que a gente acha que deve ser feito. Esses somos nós. Então a gente vê que pouco tempo antes, Jesus entrou como rei. Talvez eles pensavam que Jesus ia resgatá-los, libertar eles do jugo dos romanos. Mas Deus fez uma coisa maravilhosa. Jesus fez uma coisa maior ainda. Ele deu a sua graça. A liberdade, o livramento que nós temos é sermos considerados e realmente crermos que nós somos filhos de Deus, irmão em Cristo Jesus. Essa é a nossa maior liberdade.